Graça e paz de Jesus, a igreja, amém? Amém? Que bom, estamos de novo unidos na casa do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 34 ao verso 46. Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 34 ao 46. Todos acharam? Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? Quem ele é e de quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Está certo o texto? Mateus 12, 34 a 46. No final do texto eu vi que é Mateus 22, do 34 a 46. Peço perdão. Foi projetado certo? Uma parte? Gente, vamos ler de novo? Vamos ler de novo, porque é o correto. Evangelho de Mateus, capítulo 22, perdão, do 34 ao 46. De novo, eu vou ler com vocês aqui. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: De Davi. E Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Quem ficou com perguntas talvez tenha sido nós, né? Com esse texto, né? Amados, aqui nós lemos que Jesus ele já tinha dado um trato nos saduceus, que é um grupo de pessoas, líderes de Israel. Os saduceus queriam pôr Jesus à prova, queriam ver se Jesus realmente tinha bala na agulha para responder, e queriam encontrar algumas contradições nele. Mas Jesus já resolveu a situação e não conseguiu encontrar contradições. Os saduceus não conseguiram encontrar contradições em Jesus. Aí vem os fariseus são os mestres da lei. Enquanto os saduceus são mais um grupo político, os fariseus são aqueles que são os experts na Bíblia. E a Bíblia daquele tempo era o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Eles eram experts em Bíblia hebraica, nosso Antigo Testamento. E aí eles chegam para Jesus e perguntam assim: E aí, qual que é o maior mandamento da lei? Eu acho até, modéstia à parte, né, para nós aqui, cristãos, acho que até que é uma pergunta meio simples para nós, né? Qual é o grande mandamento? Se você fosse judeu e tivesse os 10 mandamentos, você saberia responder rapidamente. Mas Jesus ele responde e dá uma resposta ainda, uma resposta completa, ele ainda completa a resposta. Ele fala: o grande mandamento é: ame ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Mas ele entende, ele sonda os pensamentos, e ele sabe que os fariseus querem pegar ele. E não tem nada para pegar de errado em Jesus. Então Jesus aproveita e já dá o segundo mandamento e diz: o segundo maior é semelhante a este, que é: ame o outro como a si mesmo. Algo que os fariseus já não estavam fazendo. Porque se eles se amassem e amassem Jesus como eles amam a si mesmo, eles não iam tentar bancar de espertinhos com Jesus, tentar
encontrar alguma coisa que Jesus falasse errado para ficar envergonhando ele depois. Isso é uma atitude de mau caráter, né? Uma atitude ruim. Então Jesus já aproveita e já coloca esse, semelhante ao primeiro. Olha que interessante, amar a Deus de todo entendimento, de toda a alma, de todo o meu ser, né? Ele fala de todo o coração, é semelhante a si mesmo. Ele falou que é muito semelhante ao grande mandamento, e disse que é nesses dois mandamentos que se resume toda a lei. E aí ele responde, mas Jesus é Jesus, né? E ele aproveita que ele responde e fala, então agora é minha vez, mão na orelha, agora é minha vez. O que vocês pensam do Cristo? Quem é o Cristo e de quem ele é filho? E a Bíblia fala que o filho de Davi seria o ungido, o Messias. Aí eles respondem, o Cristo, o Messias, que um dia vai vir, que a gente não acha que é você, ele vai ser filho de Davi. E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante de um dos textos falados por Davi. E lhes diz, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor. Ou seja, Deus apareceu para ele e falou assim, eu vou te falar uma coisa, o Cristo é o teu Senhor. Então ele fala, o Senhor disse ao meu Senhor, o Deus Pai disse ao Deus Filho, o Senhor disse ao meu Senhor. O que ele disse? Senta-te à minha direita, o Filho, né? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Aí ele fala, então, como que Davi chama Senhor o filho dele? A descendência dele vai chamar de Senhor. Aqui Jesus está colocando, está provando para eles na lei, que o descendente de Davi, que seria o Cristo, seria o próprio Deus. O Senhor disse ao meu Senhor. Ele está dizendo que da linhagem de Davi nasceria o próprio Deus encarnado. E ele prova pela lei isso. Ele prova pela Bíblia dos caras, a Bíblia hebraica. Não é Novo Testamento, é a Bíblia hebraica. Ele prova a encarnação do verbo. Isso fica muito claro para nós em João capítulo 1. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. É mole para João. Ele foi discípulo de Jesus, aí fica fácil. Mas Jesus, olha a sabedoria. Ele foi lá nas profecias da Bíblia hebraica e disse o que para eles? Davi chamou o seu descendente de Senhor. Como que ele vai chamar o seu próprio filho de Senhor? Só se chama Senhor a Deus. Só se presta reverência a Javé, Deus, Adonai, Elohim. Só se presta reverência a Ele. Mas como que Davi chama de Senhor o seu filho? Então ele está provando aqui para eles na Escritura que o Messias seria o próprio Deus. E qual que era a acusação que os judeus faziam a Cristo? Que ele era blasfemo, porque ele se dizia o Filho de Deus, ele se dizia o próprio Deus. Quando disse Jesus, eu sou a imagem do Pai, quem vê a mim vê a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Javé, a quem vocês tanto estudaram, tanto sou eu, vocês estão me vendo. E os judeus diziam, blasfêmia, esse homem é blasfemo, esse homem afirma ser o próprio Deus, isso é uma blasfêmia. E Jesus, na verdade, era o Messias. E Jesus provou para eles com sabedoria desde os 12 anos de idade, porque aos 12 anos de idade ele estava no templo, ele ensinava os fariseus do templo de barba branca, e os fariseus ficavam espantados com tanta sabedoria. Ele provou desde molequinho quem ele era. Mas os judeus não queriam aceitá-lo, porque ele era pobre, era simples, era humilde, e não veio para libertar o povo de uma nação opressora, veio para libertar o povo do seu próprio eu, da sua própria opressão. E aí os israelitas, os judeus não queriam. Olha uma acusação aqui, agora sim, Mateus 12, do 22 ao 24. Evangelho de Mateus capítulo 12, pode projetar aqui, por gentileza? Mateus capítulo 12, do 22 ao 24. Aqui vai mostrar nesse texto como eles recusam Jesus e dizem que o poder de Jesus não vem de Deus. Eles falam, bom, então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Olha a blasfêmia. A multidão dizia, essas coisas são sinais, não é esse o filho de Davi? Mas a gente acabou de ver que eles não aceitavam Jesus como filho de Davi. E disse o quê? Não, ele o filho de Davi? Ele o Messias? Não, ele expulsa demônios pelo demônio maior. O que esse homem tem é demônios, e o poder que ele tem é poder dos demônios. Quando acontece isso, Jesus começa a trazer uma narrativa e ele fala, olha, o poder contra mim, o pecado contra mim é perdoado.
O pecado contra o Pai é perdoado, mas quem peca contra o poder e autoridade do Espírito Santo, esse não tem perdão. Quando eles disseram, você expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, qual que era o poder que Jesus usava para expulsar demônios e curar? O poder do Espírito Santo. E o que eles disseram? Você expulsa pelo poder do maioral dos demônios. Pecaram contra o Espírito Santo, recusaram a boa nova de que Jesus era o Deus que ia os salvar. Se eles recusam a salvação, estão perdidos. E é por isso que nós temos algumas profecias, e essa aqui foi a introdução do que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre João capítulo 15, a videira. Mas isso aqui foi uma introdução para a gente entender João capítulo 15. Você pode projetar para nós Isaías capítulo 5, verso 7. Isaías é um texto da Bíblia hebraica, escrito pelo menos uns 800 anos antes de Cristo nascer. Então, uma profecia centenária que se cumpriu em Jesus. E diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Deus chama Israel de vinha, Deus chama Israel de videira. Ele escreve ali: esta é a vinha do Senhor, Israel. Mas eu esperava a justiça de Israel, e veio injustiça. Eu esperava frutos bons, mas o que veio foi opressão. Agora, Jeremias capítulo 2, verso 21. Eu mesmo a plantei, falando de Israel, como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Deus fala isso. Eu te plantei, Israel, com a semente mais pura. Como que você vira essa videira brava? Ou seja, videira brava, em outras palavras, uma videira que não produz fruto nenhum. E se produz um fruto, é um fruto horrível, que não dá para fazer nada com isso. Agora, outra profecia, em Oséias capítulo 10. Oséias 10, verso 1. Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Só que quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. E quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as suas colunas sagradas. E aqui está falando de altares e colunas sagradas, não é do templo de Deus, são dos templos pagãos. Eles, quanto mais produziam frutos, esses frutos não eram os meus frutos, não eram frutos bons. E quanto mais dava resultado, esses resultados, eles em vez de converter em glória, eles construíam ainda mais altares pagãos e embelezavam ainda mais as suas colunas pagãs. E o versículo 2 diz: o coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Eles chegaram a profanar até o santo templo do Senhor. Eu te pergunto hoje, como está o templo lá em Jerusalém? Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Por que eles são essa videira degenerada, essa videira brava que não dá fruto, essa videira que só sabe dar fruto para si mesmo? Outra versão diz, no versículo 1 do capítulo 10 de Oséias, numa outra versão, acho que NVI, diz: dão frutos apenas para si mesmos, se enchem dos seus próprios frutos e constroem seus próprios altares e embelezam cada vez mais as suas próprias colunas, mas se desviaram da retidão do meu caminho, da minha lei, da minha justiça. Foi isso que aconteceu. Os judeus recusaram Jesus, então eles recusaram a videira verdadeira, porque Israel só seria de fato uma videira verdadeira se ela permanecesse na videira que é Cristo, mas não permaneceu em Deus. Se não permanece em Deus, é uma videira verdadeira? Se for videira, é falsa. Senão vai ser só um monte de ramos que secam e são queimados. Ou seja, aqueles que recusam a Cristo recusam a videira verdadeira, não produzem frutos, a não ser aqueles para si mesmo. Você já viu uma árvore comendo o seu próprio fruto? Jamais na história se viu uma árvore se alimentando do seu próprio fruto. Mas isso que Israel fez, sabe, se embebedou do seu próprio eu, se encheu do seu próprio ego, a ponto de olhar na cara de Deus e falar assim: vamos ver se você é bom mesmo. O que diz na lei? Eu dei a lei. Só faltou Jesus dizer isso: eu dei a lei, eu sou a lei. Vocês querem me pegar? Então vamos lá, o que Davi fala acerca do Messias? Chama de Senhor o seu próprio filho. Eu sou filho de Davi, da casa de Davi, de Jessé meu pai. E aí? Eu sou o próprio Deus e vocês recusam. E quando a multidão disse: acaso não é esse o filho de Davi? Os fariseus entram em cena e falam: não,
ele expulsa pelo chefe dos demônios. Ou seja, aqueles que recusam a videira verdadeira já estão perdidos há muito tempo. Eles não é que eles podem perder a salvação, eles nunca foram salvos. Aqueles que não permanecem na videira estão mortos. E a Bíblia fala através de Oséias, os profetas, Deus destruirá os seus templos sagrados e acabará com as suas colunas. A pergunta que eu faço para nós hoje é: nós estamos na videira verdadeira? Porque senão Deus vai destruir os nossos templos e acabar com as nossas colunas. E tudo que nós construímos e toda adoração que nós fizemos só foi para Baal, foram só para demônios. Mas se nós estivermos na videira verdadeira, uma oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra. Será que toda a nossa religiosidade, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo com algo que está parecido em estar na videira que é Cristo? Nós temos estado na videira, temos feito isso? Senão, gente, caso contrário, Deus vai destruir as nossas colunas, derribar os nossos altares. E Jesus é bom nisso, Ele virou as mesas para o avesso lá no templo. Agora sim, Evangelho de João, capítulo 15. A igreja pode abrir esse texto, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quando Jesus diz isso para os discípulos, e todos eles vinham de tradição judaica, de acordo com o comentário bíblico de William Barclay, ele fala assim: quando Jesus diz isso, é como se Jesus tivesse dito o seguinte: vocês creem porque pertencem ao povo de Israel, são um ramo na videira, e vocês creem que só porque são judeus e membros do judaísmo, segundo a sua opinião, do povo eleito de Deus, e devido à sua raça, nascimento e nacionalidade judaica, vocês são um ramo na videira de Deus. Mas a videira verdadeira não é o povo. Esta é uma videira degenerada, como perceberam todos os profetas. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Não é o fato de ser judeu que o salvará. A única coisa que pode salvá-los é manter uma comunhão íntima e viva comigo, porque eu sou a videira de Deus, e vocês devem ser ramos unidos a mim. De acordo com o comentário de William Barclay, é isso que Jesus meio que quis dizer. Vocês acham que estão na videira? Vocês acham que fazem parte da videira viçosa de Israel? Vocês estão secos, degenerados, podres. Porque não é o fato de vocês serem descendentes de Abraão, não é o fato de você vir à igreja, não é o fato da gente fazer um jejum, não é o fato da gente louvar o Senhor aqui no altar ou em casa com hinos enquanto lavamos a nossa casa. É o fato de nós estarmos firmes em intimidade com Cristo no jejum, intimidade com Cristo na igreja, intimidade com Cristo nos louvores, no altar, em casa, lavando roupa, passando pano no chão. O quão de verdade nós estamos ligados nessa videira. Se nós estamos ligados na videira, nós estamos sendo alimentados pela videira. Nós temos sido alimentados pelo Senhor. Um dia eu vi um comentário de pessoas próximas que chegaram até mim e falaram assim: nós não queremos mais ir nessa igreja porque nós não temos sido alimentados pelo pastor, as pregações do pastor não têm nos alimentado. A pergunta que eu faço: o que diz a Sagrada Escritura? Não é necessário que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito Santo vos ensina. O pastor leu a Bíblia? Leu. Se ele leu a Bíblia, o Espírito Santo já pode usar o que ele leu para falar com você. Se o pastor de uma igreja não está conseguindo alimentar uma igreja, talvez ele esteja sem alimento, talvez ele não está sendo cuidado, talvez ele está passando por dificuldades. Quem vai orar pelo pastor, pregar para o pastor, discipular um pastor? Ah, mas eu sou só membro, não tenho essa capacidade. Então, se você não tem capacidade de ensinar o seu pastor, você acabou de provar que você pode ser ensinado por ele. A gente não escolhe uma igreja para ser alimentado, a gente se alimenta em casa, lendo a palavra, lendo a Escritura, vivendo a Escritura. Nós vamos à igreja para nos alimentarmos uns aos outros, para desfrutarmos uns aos outros, para que o nosso fruto seja de alimento para quem está ao nosso redor. Se nós viemos à igreja apenas para ser servidos, vai para casa e segunda-feira vai no restaurante. A igreja não é para se servir, a igreja é para servir. É tão bom ser servido, eu sei, mas é bom enquanto você é servido, você servir também.
Uma coisa que nós colocamos em prática ontem no congresso foi que todo mundo sentou nas cadeiras e nós tivemos uma equipe que serviu quem estava sentado para que pudesse almoçar. É muito bom poder estar sentado, ter o seu copinho com refrigerante, onde o irmão serviu o irmão do lado e a comida vinha até você. É bom ser servido, então sirvamos uns aos outros. Jesus comparou o amor a Deus com o amor ao próximo. Jesus mesmo disse nos evangelhos: como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama nem seu irmão que você vê? E amar é uma decisão da vontade. Algumas pessoas pensam que se apaixonar não é escolher, né? Me apaixonei, me apaixonei, me arrebatou. Você escolheu, porque num instancionésimo, num instante de segundos, você viu, alguma coisa chamou a sua atenção e você quis, e aí você investe. Isso é a paixão. Só que essa paixão, ela passa quando você conhece. E à medida que você vai conhecendo alguém, você percebe que tem que tomar outras decisões, e as decisões vão aumentando, Então o amor, ele é uma decisão da vontade, não é sentimento. A maior prova que o amor é decisão da vontade, porque o amor é um mandamento. Se amor fosse sentimento, não tem como você ser ordenado a ser triste, você se sente triste, mas ele ordena que você ame, então é mandamento. Amar é mandamento. Por isso que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, decisão da vontade. E aqui o que nós estamos trabalhando é que, se eu estou ligado na videira, eu entendo que eu estou sendo alimentado pelo Senhor e preparado pelo Senhor para ser como o Senhor. Se os ramos não podem produzir frutos deles mesmos, eles só vão produzir frutos daquilo que está no código genético da videira, naquilo que está no DNA da videira, naquilo que está na característica, no caráter da videira. Caráter é um conjunto de ações, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de experiências que vão trabalhar sua moral. Isso é o seu caráter. Você vai desempenhar frutos ligados no caráter da videira. Agora, se eu não estou na videira, os meus frutos são de caráter duvidoso e às vezes egoísta, para não falar sempre, porque não está na videira. Os frutos são para si mesmo. As coisas que nós fazemos acabam sendo para nós mesmos. Nós até servimos aos outros, mas é para ser visto. Nós até abençoamos o outro, mas é para ter uma consciência afagada. Não é assim que deve ser. Jesus fala no Evangelho de João, seguindo ainda João capítulo 15. Deixa eu pegar o texto inteiro aqui. No versículo 13. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Nós falamos de amizade ontem, no congresso. Foi uma bênção, sobre a importância de estarmos ligados na videira com os nossos amigos. Como Jesus, ele trabalha essa questão da amizade com a videira. Permanecer na videira, que ele fala: permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vós, vocês vão pedir e vai ser feito, porque Deus vai ser glorificado. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. E aí ele fala, quando ele diz esse contexto de permaneçam no meu amor, o que você quer dizer com isso, Jesus? Aí ele responde: ninguém tem maior amor do que esse. Isso aqui que é amor, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Que sentimentalismo tem aqui? Não existe sentimento, é decisão da vontade, entregar a própria vida pelos nossos amigos. O povo de Israel rejeitou a Cristo como sendo a videira verdadeira, porque eles se achavam a videira, e rejeitando Cristo estavam mortos. Então, como que eu não rejeito a Cristo? Ora, aceitando a Cristo. E como que eu aceito Cristo? Você aceita a Cristo permanecendo nele. E o que é permanecer nele? Aí ele responde, né, Davi? A gente viu que Deus responde no versículo 10. Ele vai explicar o que é permanecer. Diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Quais são os mandamentos de Cristo? Quais são? Deus de toda... só corrigindo uma coisa que eu também repito, gente, mas está errado. Não é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus de todo entendimento
de toda a nossa força e de todo o nosso coração. Claro que vai acabar sendo amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu diria que amar a Deus com todas as coisas, com todas as forças. Então, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E o segundo é semelhante ao primeiro, ou seja, não tem como cumprir o primeiro sem o segundo. Por isso que Jesus fala ali no versículo 12: o meu mandamento é esse. Ele vai falar qual que é o mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Por que ele não falou aqui amar a Deus? Só falou: meu mandamento é que vocês amem uns aos outros. Ora, porque se ele está ali no meio deles, e nós temos que amar uns aos outros, automaticamente nós vamos acabar amando a Cristo. Mas por que ele fala só esse mandamento? Porque o nosso Deus, Ele é tão humilde, que Ele se colocou na mesma igualdade da gente, e disse: se a gente nos amar aqui como um, vocês vão estar amando a Deus. Por quê? Porque eu estou igual a vocês aqui. Eu vou amar vocês, vocês me amam, a gente vai se amar, e com isso vocês cumpriram toda a lei. Com isso vocês cumpriram tudo que os profetas disseram. Ele não exigiu que nós o amássemos como Deus aqui. Ele pediu o quê? Seja meu brother, seja meu amigo, vamos andar junto, cara. Olha a humildade desse Deus, olha a humildade desse Senhor. Ele é Senhor. Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o Deus Pai disse ao Deus Filho. Mas aqui ele falou: ei, vocês são meus amigos. Olha o versículo 13: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E o 14: vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Imagine Jesus chegar aqui e falar assim: gente, vocês são meus amigos. Que bom que é estar entre amigos. Que Deus é esse? Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E o 15: já não chamo vocês de servos. Nós éramos servos, mas ele já não chama mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Sabe o que significa isso? Eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu sei do meu Pai eu estou falando. Sabe o que é isso? Ele está dizendo mais ou menos assim: eu não chamo mais vocês de servo, porque a gente é íntimo agora. Eu não tenho segredo para vocês, eu estou totalmente aberto para vocês, e tudo que vocês quiserem saber sobre mim está à sua disposição. Jamais eu vou esconder algo de vocês, jamais eu vou falar por figuras e símbolos. Agora tudo vai ficar visível para vocês. Chegou a plenitude dos tempos, diz o apóstolo, e agora vocês podem ter tudo de mim, porque agora eu sou igual a vocês, e vocês são iguais a mim. Aquilo que a serpente enganou a gente para que a gente pudesse ser: se vocês comerem serão iguais a Deus. Mentirosa! Ele deu de graça. Agora vocês são iguais a mim, agora vocês são meus amigos. Vamos amar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros, e nisso vocês terão cumprido toda a lei. Não precisa mais 600 e poucas cerimônias, 600 e poucas leis que nós temos que cumprir todos os anos, e dar sacrifício, e sangue, roupa, e sacerdote, rasgar veste, sangue aspergido. E esquece, a gente vai ser amigo. Em outras palavras, o que a gente acabou de ler aqui é que ser igreja é fazer um churrasco. Ser igreja, só gaúcho, né? Ser amigo é comer pizza junto, ser amigo é comer um pão junto, ser amigo é passar fome junto, ser amigo é estar junto. Ser igreja é estar junto, ser igreja é jantar junto. Muitos cultos nós fizemos aqui quando nós não fizemos uma oração, a não ser agradecer pelo alimento e comer junto. Isso é culto. Deus escolheu dos muitos símbolos que Ele poderia escolher para representar a sua própria carne e seu próprio sangue, comida e bebida juntos como família. Sabe o que significa isso? A importância disso? Gente, Deus, Ele poderia escolher qualquer símbolo teológico. Ele poderia escolher coisas assim, mega complexas e, sabe, soberanas e cheias de pompa, como os grandes reis. Eu sou um monarca, né? Todo mundo sabe que eu adoro a monarquia, eu gosto demais da monarquia. Tudo que a monarquia representa, para mim é muito importante. Queria muito que o Brasil voltasse a ser uma monarquia. Gosto de falar dos reis, gosto de falar da beleza dos palácios, da soberania. Mas o meu Deus, sendo o rei dos reis, decidiu fazer de um símbolo de unidade, de poder, do seu corpo e do seu sangue, a sua imagem, e a gente comer junto, e comer pão e beber vinho. Sabe por que ele escolheu comer pão e beber vinho? Porque eram os dois elementos mais comuns da época. Se Jesus fosse nordestino, o que tem muito lá no Nordeste? Dá assim, ó, a rodo. Vai lá, Paulo, o que tem de comer no Nordeste que nasce a rodo lá?
Cuscuz. O que mais? Palma. Se Jesus fosse nordestino, ele ia escolher sushi, ele ia escolher caviar, ele ia escolher palma, cuscuz, açaí. Esse açaí é o meu sangue. Por quê? Porque ele escolheu elementos que todos tivessem acesso. Ah, mas o vinho não é uma coisa cara? Naquele tempo existiam vários níveis de vinho, desde os vinhos mais caros até aquele vinho que era um monte de uva passa que você amassava, virava um suco mais ou menos, você tomava. Isso também era vinho. Ele escolheu os elementos mais simples, as coisas mais simples. O meu Deus, o nosso Deus poderoso, grandioso, se fez um Deus simples, um Deus tão simples que morreu como um escravo, morreu como um indigente, como um indigno, de tão simples que ele foi, a ponto dos romanos falar assim: esses caras são malucos, esses cristãos, porque eles chamam crucificado de Deus. Só os escravos morrem assim, só os indignos morrem assim. Eles chamam esse indigno de Deus, eles estão malucos, esses caras são malucos. De tão simples que Jesus foi, porque ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Quanto mais louco for, Deus usa para confundir o sábio, porque ele é o Deus de todos os deuses, acima de todas as coisas, a sabedoria em pessoa. A Bíblia fala que a sabedoria estava com Deus, e através da sabedoria, em Provérbios, as coisas foram criadas. Quem é a sabedoria? Quem estava com Deus e através dele todas as coisas foram criadas? O nosso Messias, o nosso mestre amado. Que nós permaneçamos assim como igreja. A gente vai se amar aqui. O congresso ontem a gente falou isso, gente, mas é preciso que a gente fale mais uma vez, porque se nós não formos unidos, então nós teremos feito igual aos fariseus. A gente vai ter batido no peito e falado assim: Jesus, está tranquilo, a gente é a videira sem você. E aí o que acontece? De acordo com a palavra, versículo 6, João 15, verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu amo os nossos irmãos judeus, amo. Eu tenho um sentimento horrível quando eu penso no Holocausto. Quando eu penso em quantos judeus morreram, eu fico horrorizado. Quando eu vejo documentários sobre Auschwitz, quando eu vejo... isso mexe comigo. Eu tenho muita vontade de ir para Auschwitz um dia e de poder fazer uma oração lá. Dizer: Deus, tem misericórdia do teu povo, o povo que um dia o Senhor chamou, o povo judeu. E eu espero do fundo do meu coração que Israel admita quem é o Senhor. Porque quando Israel admitir que Jesus é rei, então acabou. A palavra de Deus diz que Israel reconhecerá Cristo. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, porque a salvação que nos encontrou veio deles. E quando eles reconhecerem, eu tenho certeza que eles terão dupla bênção. Porque uma coisa é você ser abençoado por estrangeiro, outra coisa é você ser abençoado por alguém que é da sua própria casa. Que grande alegria vai ser. Eu amo os judeus do fundo do meu coração, mas eu tenho que admitir que a semelhança daqueles judeus daquele tempo, se nós negarmos a Cristo como a videira verdadeira. E como é que a gente nega? Tem que falar eu nego? Não, é só você não ser unido com Ele, unido com a igreja. Não ser um, você não é um, você já negou a Cristo há muito tempo. É a semelhança desses fariseus. Se nós formos assim, então nós vamos secar, vamos morrer, seremos queimados e acabou. Mas se nós formos um, como diz João capítulo 17, se nós formos um, como Cristo e o Pai são um, o mundo verá e crerá que Deus Pai enviou seu Filho amado para salvar a humanidade. E eu sei que essa igreja, depois desse final de semana, tem propriedade para falar que nós sabemos o que é ser um, nós sabemos o que a Sagrada Escritura fala sobre isso. E nós agora terminamos esse final de semana, depois do congresso maravilhoso que nós tivemos ontem, que Deus usou cada um de nós e tocou a nós, cada um de nós com a sua palavra. Foi sensacional o que nós vivemos ontem. Eu tenho certeza que nós não esqueceremos que quando nós andarmos juntos, unidos, como amigos, aí Cristo ele vem, ele senta na mesa junto e come junto com a gente, porque Ele ama estar com a gente. Se eu puder resumir toda a palavra de Deus em uma única frase, Jesus disse: se eu pudesse resumir toda a palavra de Deus, por quê? Porque a lei e os profetas é a palavra de Deus. Eles tinham uma Bíblia na época, a Bíblia deles era a lei e os profetas. A lei é a Torá, os profetas e os escritos são os livros depois. Ele resumiu toda a Bíblia, toda a palavra de Deus em: ame o teu Deus com toda a sua força e ame o seu próximo, que andam juntos. Se o Novo Testamento ele vem para explicar o Antigo Testamento, então o Novo Testamento entra como palavra de Deus e entra como lei e profetas também, só que agora explicados à luz de Jesus. Então eu posso resumir tanto o Antigo quanto o Novo Testamento em uma frase que é dividida em duas: amar a Deus
e o próximo. Isso é tão forte que mudou o mundo. E quando fala em cristianismo em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que vem na cabeça de quem fala em cristianismo é: posso até nem reconhecer Jesus como meu Senhor, alguns dizem, mas não posso negar que amar o próximo como a si mesmo é muita sabedoria. Poxa, se até os ímpios reconhecem a sabedoria de Cristo, tanto nós, quanto mais nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós reconheceremos nele toda a sabedoria, toda a graça, toda a bondade, toda a justiça. Assim como Israel foi, que a gente não seja. Quando fala esperei justiça e vi injustiça, esperei liberdade e vi opressão, que não seja assim. Que ele chegue para nós e fale assim: eu esperei justiça e vi justiça, eu esperei liberdade e vi liberdade, eu olhei para a Vila Rica, eu esperei amor e eu colhi amor, eu olhei para essa amada igreja, a igreja metodista no Brasil, e eu esperei bondade, esperei que as pessoas fizessem alguma coisa de bom, e eu vi, e foi feito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar limpando, eu vou continuar cortando o que está errado, vou corrigir aqui e ali, para que dê ainda mais fruto, para que o meu Deus Pai seja ainda mais glorificado. Jesus não fala para eu ser glorificado, ele é tão humilde que ele fala para que Deus seja glorificado. A palavra de Deus diz que o servo não deve ser maior do que o seu Senhor. João capítulo 13, se eu não me engano, no lava-pés, ele olha para os discípulos e fala: o servo não deve ser maior do que o seu Senhor. Ou seja, nós não devemos ser maior do que Cristo, em se achar maiores do que Cristo. Se Cristo, que é Deus, não ousou ser Deus e reconheceu o Pai, tanto mais nós, que nem Cristo somos, reconheceremos o Pai que está acima de nós, amaremos o Pai que está acima de nós. Mas o mais legal dessa pregação é que no capítulo 13 ele fala: um servo não deve ser maior do que o seu Senhor. Mas no 15 ele fala: mas eu já não vou chamar vocês mais de servo, vocês já entenderam, né? Então vocês agora são meus amigos. Então ficou muito mais simples agora, a gente vai se amar, vai andar junto aqui, e quando a gente fizer isso, o Pai está lá dando glórias ao Filho, o Filho ao Pai, e o Espírito Santo se regozijando e alegrando e consolando toda a congregação. O que vai definir a gente como igreja? A unidade, o amor, a bondade, a prática, os frutos. Isso vale tanto para quem está aqui dentro quanto para quem está perdido. Mas eu não quero que a gente foque em quem está perdido agora. Nós temos que focar em quem está aqui dentro, porque há muitos que se perdem aqui dentro. Então nós precisamos olhar para cá. Vamos olhar para dentro da igreja. Gente, como está a nossa igreja? Como está a vida financeira dos irmãos da nossa igreja? Porque a vida financeira da igreja reflete a vida financeira dos irmãos. Se os irmãos estão em dificuldade, para tudo, para. Vamos cuidar dos irmãos. Um dia eu vi um pastor falar, um pastor que eu admiro muito, que um irmão, por exemplo, chega um outro irmão na igreja e fala assim: rapaz, eu preciso que você olhe por mim porque minha conta de luz aí, não vou conseguir pagar esse mês, eu corro risco de faltar luz lá em casa. Aí diz que o irmão que viu, o irmão necessitado, falou assim: vem cá que eu vou orar por você. Aí chama 3, 4 irmãos, conta, né, acaba espalhando para 3, 4 irmãos, faz uma roda no cara, manda o cara ajoelhar, bota a mão na cabeça do cara e fala: Deus, nós repreendemos todo o carro, como é que é o nome da companhia elétrica aqui de São Paulo? Enel. Repreendemos todo o carro da Enel que vai cortar a luz desse irmão, que ele possa apagar. Até fala em língua a hora. Deus não quer isso, gente. Deus quer que você diga assim: como assim? Quanto que é? Uns 150 reais mais ou menos. Eu não tenho 150, eu tenho 30. É o que eu tenho, mas vai lá, eu vou conversar com alguns irmãos aqui, vai juntar 10 de um, 15 de outro, nós vamos pagar a sua conta de luz. Por quê? Porque a gente é família. Você acha que eu meço esforços para ajudar minha esposa na necessidade dela? Você acha que ela mede esforços? Ela já falou para mim: precisamos comprar roupas para você. Eu falei: não, deixa eu comprar para você, adoro ver ela com roupa nova, ela fica mais bonita ainda. E ela falou: não, precisamos comprar roupa para você. Você acha que ela mede esforços para cuidar de mim e eu dela? Porque nós somos um. Você é doido? Eu saí com roupa bonita e ela esculachada? Óbvio que não. Ela pode ser bonita e esculachada, que eu fico mais legal ainda, né? Porque um rapaz com uma mulher bonita, ele fica bonito. Mas a gente é um. A minha mulher bem, eu estou bem. Você bem, eu estou bem. Você bem, eu estou bem. Vocês dois bem, aqui, rapaz, eu vou estar muito bem. Paulão bem, lá na oficina, eu vou estar bem, rapaz. Vou estar bem. Por quê? Porque nós somos uma família. E isso é evangelho, isso é cristianismo. Antes da oração, antes do jejum, antes das coisas espirituais, se nós não dermos conta das coisas visíveis, vamos ser experts das coisas invisíveis. Então, a semelhança do que esse pastor um dia mencionou, sejamos assim. Quanto é? 150. Rapaz, eu tenho 2,50 no banco e 35 centavos no Nubank. Eu vou juntar os dois, eu vou te dar 2,85, é o que eu tenho. Mas vou encerrar agora. Vou encerrar. A palavra de Deus diz o seguinte:
uma multidão passava fome. Uma multidão passava fome. Jesus olha para quem? Para os donos de comércio, para os comerciantes, para os ricos daquela bandinha. Não, ele olha para os seus discípulos. Na necessidade, Deus vai olhar para nós. O que a gente vai fazer na necessidade? Ele olha para os discípulos e fala: e aí, o que vocês vão fazer para alimentar essa multidão? E os discípulos assim: vou saber? Não sabia que eu tinha que cuidar da multidão? Você que está pregando, os caras estão com fome, eu vou saber o que eu vou fazer? A culpa é minha? Nem vim preparado, não sabia que eu tinha que fazer isso. E Jesus fala: vocês vão fazer o quê? Aí a Bíblia fala que um rapazinho, um menino, 5 pães e 2 peixes. Vamos combinar, esse rapazinho era do meu time, porque que lanche é esse? 5 pão e 2 peixes. Só se fosse 5 pãozinhos e 2 peixinhos, porque senão ele é do meu time, que leva um lanche velho que é desse tamanho. 5 pães e 2 peixes, era muito para ele, era o suficiente. Mas ele entrega aquilo diante de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É uma loucura. A gente até pensa assim: tá, é criança, mas talvez ele não fosse tão criança assim. Talvez ele entendesse o que ele estivesse fazendo. Mas o nosso pouco, os nossos 2,50 numa conta, 35 centavos numa outra conta, a sua coluna mais ou menos boa, e o seu joelho mais ou menos bom que pode dobrar, com mais ou menos os pés bons do outro que podem buscar um colchão para casa de um outro irmão. Os nossos poucos, se a gente colocar essas coisas poucas no altar do Senhor, eu tenho certeza que nós todos seremos fartos e ainda sobrará. E quando sobra 12, nós éramos em 12 discípulos. O texto diz que eram 12 discípulos, e eles alimentaram a multidão e sobraram 12 cestos. Ou seja, a multidão que serve alimentará muitos e terá para si com sobra. Então, o que nós tivemos, não importa se é pouco. Nós tivemos uma dinâmica ontem muito legal. Foi colocado alguns materiais aleatórios na nossa mão, e nós tínhamos que fazer algum projeto com aquilo. Eram os materiais aleatórios, tipo bexiga, pauzinho, não tinha fita durex, não tinha cola, folha. Mas a gente deu um jeito, não deu? Fizemos projetos ontem, 3 equipes fizeram seus projetos. Em outras palavras, aquela dinâmica nos ensinou: não é o que temos, mas o que fazemos com o que temos. Não é o que somos, mas quem é Ele e onde nós estamos. Estamos ligados na videira? Fiquem tranquilos. Estamos ligados na videira? Fiquem tranquilos. É natural darmos frutos. Mas tem coisas que eu estou errando. Tem coisas que eu não sou perfeito. Fica tranquilo, o Pai limpa para que dê mais fruto. Então o que eu tenho que fazer? Só ficar na videira, o resto Ele faz. Mas e se eu me sujar? Eu limpo vocês com a palavra que eu vos tenho ensinado, disse Jesus. Mas e se eu errar? Você tem um advogado bom diante do Pai. Mas se eu tiver medo, eu agarro na sua mão, te coloco de pé sobre as águas. Vou te zoar, eu vou falar, sua fé é pequena, mas você vai ficar sobre as águas. E se eu cair? Eu te levanto, porque o justo cai, mas 7 vezes ele levanta. Cai 7 vezes e 7 vezes ele levanta. E se eu duvidar? Se duvidar, mesmo assim, eu vou entregar as minhas mãos para você e falar assim: toca. Bem-aventurado, ele vai zoar, Ele zoa. Bem-aventurado é quem não vê. Mas se precisar, você vai ver. Mas fica ligado na videira. O nosso pouco em Deus é muito. Uma frase que meu pai disse para mim quando era molequinho: se você é e estiver com Deus, e tiver 500 contra você, você é a maioria. Se você tiver 1 com Deus e milhões contra você, você é a maioria. Só que se você estiver com milhões contra Deus, você é a minoria. Estejamos com Deus, o nosso pouco não importa. Para o Deus que pode multiplicar, Ele não está interessado em números, Ele está interessado em corações, está interessado em oração justa, está interessado em fé praticada, está interessado em um amor genuíno, um amor que olha, um amor que pratica, um amor que ouve, um amor que responde, um amor que se entrega. E não existe maior amor do que esse, de entregar a sua vida pelos seus amigos. A igreja de pé. Amado Senhor, nós aprendemos com a Tua Sagrada Escritura aqui nesse final de semana, Deus. Aprendemos que a videira verdadeira é o Senhor. Aprendemos que nós podemos acabar rejeitando a Ti, como os judeus fizeram no passado, se nós não permanecemos em Ti. Pai, se nós não permanecemos em Ti, nós não poderemos dar fruto, porque a Tua palavra diz em João capítulo 15, que sem Você nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Mas nós aprendemos que se nós estivermos ligados em Ti, então nós daremos fruto. E as nossas falhas, que é natural que aconteçam, Deus, nós somos falhos. Eu sei que o Senhor vai limpar todo aquele galho, todo aquele
aquele raminho que estiver nos atrapalhando, o Senhor vai limpar, vai podar, para que nós possamos dar ainda mais frutos, porque tudo isso é para glorificar o Teu santo nome, Senhor. É para glorificar aquele que é o nosso Deus amado e poderoso. Nós queremos glorificar. Eu sei que a palavra de Deus nos ensinou que tudo é sobre quem Tu é, e a Tua palavra nos ensinou que nós devemos trazer glórias a Ti, amar a Ti. E através, Senhor, do texto que nós aprendemos esse final de semana, tenho certeza absoluta que nós vamos cumprir com esse propósito. Nós vamos glorificar, nós vamos bater no peito e falar assim, ó, glória a Deus, nós estamos honrando o nome do nosso Senhor. E eu sei que nós faremos isso não por nossa própria força, mas porque estamos ligados naquele que é a força, naquele que é a rocha, naquele que é a resposta, naquele que é o ungido de Deus, o filho de Davi, que veio conforme a Sagrada Escritura para nos dar vida e vida eterna, vida e esperança, vida e paz, perdão, e nos libertou do nosso próprio eu, do nosso próprio pecado, do nosso próprio egoísmo, nos libertou do nosso amor próprio, o amor egos, o amor egoísta, o amor que não vê nada além de si mesmo, e abriu os nossos olhos. Agora nós não conseguimos ver nada além dos outros. Que sejamos assim, Senhor, e possamos ser, como diz Tua palavra, amigos que entregam suas vidas pelos seus amigos, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja honrado, Senhor. Lava-nos com Tuas palavras, Senhor, lava-nos com Tuas palavras de amor, purifica-nos, limpa-nos, Senhor. Nós ficaremos limpos, nós ficaremos alvos como a neve, e nós daremos glória ao nome santo de Jesus. Louve ao Senhor onde você está, igreja, exalte o nome do Senhor. Pai, Tu é digno, Tu é santo, nosso Deus amado. Levanta a sua voz, ore ao Senhor, ministério de louvor, vamos adorar o Senhor. Louvado é o Teu nome, Jesus, exaltado é o Teu nome, Senhor, não há ninguém que se compare a Ti. Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus amado, nosso Deus digno. Santo é o Seu nome. Nós Te honraremos, Senhor, nós Te glorificaremos, nós Te exaltaremos pelo que Tu és, o Deus bom, o Deus justo, filho de Davi, que era, que é e que há de vir, aquele que nos redimiu e vai voltar a nos buscar, aquele que é o Santo de Israel, aquele que é poderoso para nos lavar de todo pecado, nos redimir de toda culpa, aquele que nos uniu com um sangue precioso, aquele que é justo e justificador daqueles que creem nele, aquele que é a videira verdadeira, aquele que veio para nos trazer vida e paz, aquele que nos sacia a sede, aquele que nos mata a fome, aquele que faz jorrar rios de água viva do nosso interior. Tu és aquele que a palavra disse que era o Cristo, e nós cremos e recebemos a Ti como nosso Cristo, o nosso ungido, o ungido de Deus precioso, o Deus todo-poderoso, mas o nosso amigo, o nosso protetor, o nosso consolador, o nosso pastor amado, o bom pastor, o nosso Deus Pai, o Rei, o General, o que venceu em nosso lugar, aquele que esmagou a cabeça da serpente e nos colocou sobre a rocha. Como diz o salmista, estivemos com os nossos pés num charco de lama, mas o Senhor nos tirou da lama, limpou os nossos pés e nos firmou sobre a rocha que é Cristo. E agora nós temos condição de estar de pé diante da Sua presença, para glorificar o Seu santo nome, para exaltar o Teu santo nome. Como diz Tua palavra, agora nós temos livre acesso a Ti, Senhor, e podemos entrar ousadamente ao Santo dos Santos e declarar Tuas bondades, Tuas belezas, tudo o que o Senhor fez por nós. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara com a esperança viva. Tua presença, Deus, eu provei e vi. Espírito
vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. A igreja pode sentar e suave continue cantando ao Senhor. Diga: Santo.